Graças a Deus. Diga graças a Deus. Com esse sentimento de agradecimento, abra sua Bíblia comigo por obséquio nos Antigos Testamentos. Livro do Cancioneiro Judaico, conhecido popularmente como Livro dos Salmos. Salmo 142. Antes de lermos, eu quero manifestar a minha alegria. Em primeiro lugar, a Deus, por mais uma vez Ele me permitir voltar a esta igreja. Esta é mais uma de tantas vezes que aqui já estive. E todas as vezes que aqui venho, sinto-me abraçado, acolhido por esta família AD Madureira, na pessoa desses pastores que são muito queridos por mim, pela minha família. Pastor João Adair, pastora Kátia, são pessoas que nós temos um carinho, uma amizade de bastante tempo. E todas as vezes que venho aqui, um tratamento, a forma principesca com a qual eu e minha família é tratada, chega a constranger-nos de tanto carinho que recebemos. Muito obrigado, pastor João, pastora Kátia. Fazendo assim, eu abraço tantos amigos que eu estou vendo aqui. Se eu for enumerar aqui, nominar os amigos que eu tenho aqui, eu não vou pregar, vou ficar o tempo todinho aqui falando dos amigos que eu tenho aqui, de mensagens que eu recebi, de amigos que disseram que vinham aqui hoje para adorar a Deus juntamente comigo. Vocês sabem do carinho que eu tenho por vocês e sintam-se abraçados. Como já foi apresentado, minha família está comigo, minha esposa, pastora Naira Falcão, Guilherme e a Giovana. Todos encontraram o Salmo 142? Eu vou ler com vocês o verso 7. Vou colocar o óculos aqui, mas é só para melhorar a leitura, não tem nada a ver com idade, nessas coisas não. Vou deixar bem claro já para repreender o espírito de murmuração. Salmo 142, verso 7. Diz-nos assim a palavra do Senhor, só a parte A. Tira a minha alma do cárcere. Noutra versão diz: tira a minha alma da prisão. Eu vou pedir para você repetir este verso, a parte A do verso 7, que nós acabamos de ler. Vou contar até 3 e você vai reler o que nós acabamos de ler. 1, 2, 3. Tira a minha alma. Nós não temos mais a alegria de fazermos a chamada leitura uníssona, né? Eu costumo dizer que nós temos hoje uma Babel das traduções bíblicas. É tanta tradução da Bíblia, a gente não consegue mais fazer aquela leitura uníssona. Então, numas versões aí, numa versão que os irmãos têm, está escrito: tira minha alma do cárcere. Noutra, tira minha alma da prisão. Considerando que o sentido aí é o mesmo. Sentem-se, por gentileza, empreste-me os seus ouvidos, me dê sua preciosa atenção. Eu quero falar uma palavra de Deus à sua vida esta noite, na certeza que Deus, na sua infinda misericórdia, uma vez mais vai falar com você. E você sairá daqui hoje mais uma vez dizendo que valeu a pena vir neste lugar, porque Deus falou ao seu coração. O Salmo 142 é o salmo onde o verso que nós acabamos de ler está inserido, contido. O mestre de composição, ou mestre de música, que é considerado e a ele é atribuída a autoria deste salmo, é por sua vez Davi.
Todos nós sabemos que Davi é um dos maiores cantores da Bíblia. Existem cerca de 73 salmos, cujas autorias são todas atribuídas a Davi. Davi tinha uma veia poética, Davi tinha a música entranhada na sua alma e no seu espírito. É por isso que quando você fala de contrição, rendimento, você sempre vai lembrar-se, contrição e rendição, você sempre vai lembrar-se de Davi. Davi foi um dos maiores referenciais na Bíblia Sagrada no que diz respeito a ter um espírito contrito. Se você fizer um apanhado dentro do contexto sagrado, Davi entra no rol dos homens mais citados na Bíblia Sagrada. Se você for buscar no ranking dos mais citados, Davi ocupa a segunda posição. Obviamente que Davi perde somente para o Messias, para Cristo, mas existem cerca de 1118 referências na Bíblia e elas estão falando sobre Davi. Quem foi Davi, pastor? Davi, como líder, é considerado o maior dentro do contexto sagrado. Para você ter uma ideia do aspecto da liderança de Davi, Israel chegou às chamadas épocas áureas, ou seja, em matéria de economia, em matéria de liderança e de prosperidade. Israel chegou nesta época quando Davi era o rei. Em matéria de intimidade com Deus, você encontrará poucos homens da Bíblia Sagrada que relacionou-se com Deus de forma tão extraordinária. Foi cantado aqui pelo Ministério de Louvor uma música que a sua referência é o Salmo 23. O Salmo 23 é um dos maiores emblemas de intimidade e relacionamento com Deus. Pode prestar atenção que o Salmo 23 divide-se em 3 blocos. O primeiro do verso 1 ao 2, o segundo do verso 3 ao 4 e o terceiro do verso 5 ao 6. Nestes 3 blocos você vai ver Davi apresentando Deus como pastor, como guia e como hospedeiro. Só que pode observar que para relacionar-se com o pastor tem que ter intimidade, para andar com o guia tem que ser viajante, e para entrar na casa do hospedeiro tem que se apresentar como hóspede. Então os 3 blocos aí vai mostrar relacionamento de Davi com Deus. Então Davi é o maior referencial, um dos maiores referenciais em matéria de relacionamento com Deus. Às vezes, quando nós analisamos a vida de Davi, buscamos às vezes aspectos negativos. Isso é uma propensão da natureza humana, enxergar só o que é negativo, ou enxergar o que é mais negativo do que positivo. Olha para cá, nós estamos vivendo uma época em que o que está sendo exaltado é morte, é o negativo, mas acredite, no mundo existem coisas mais positivas do que negativas. No mundo existe mais vida do que morte. Então quando você olha para Davi, Davi é muito mais relacionamento com Deus do que pecado. Você quer ver uma coisa? Diante de todas as atrocidades que Davi cometera, e a Bíblia não omite isso, a Bíblia faz questão de dizer, isso é uma fala de um escritor americano chamado Warren Wiersbe. Ele diz que a Bíblia faz questão de mostrar que até os homens mais aplaudidos da Bíblia, nele existem falhas, porque não existe perfeito nem super-homem. Perfeito só existe um, que é Deus. Então a Bíblia mostra as falhas de Davi, e nós poderíamos enumerá-las tantas aqui, mas eu quero ficar com o referencial do Salmo 51. Qual que é o referencial do Salmo 51? Um pastor
americano que já dorme no Senhor, David Wilkerson, ele chamou o Salmo 51 do grito do desviado, ou o maior salmo da Bíblia. E no Salmo 51 você vai ver Davi dizendo de onde ele veio, quem ele era, a natureza dele. Davi vai exteriorizar suas fraquezas e pecados. Mas eu gosto do verso 10, quando parece que no intervalo do verso 10 para 11, eu vejo Davi dizendo, sabe o que? O Senhor me deu fama, o Senhor me deu prata, o Senhor me deu ouro, o Senhor me deu riqueza, o Senhor fez de mim um dos maiores homens da história de Israel. Mas Senhor, eu abro mão da fama, eu abro mão da prata, eu abro mão do ouro, eu abro mão das riquezas, mas tem duas coisas que eu não quero perder. Não retires de mim o teu Santo Espírito e nem me lances fora da tua presença. Aqui está o segredo. É por isso que Davi é chamado de Lebe. Lebe quer dizer um homem segundo o coração, o entendimento e a vontade de Deus. Davi não era o Lebe de Deus porque era perfeito. Davi era o Lebe de Deus porque amava a presença de Deus acima de qualquer coisa. Então, como líder, o maior de Israel, no quesito relacionamento, poucos se relacionaram com Deus como Davi. No quesito guerreiro, matador de ursos, matador de leões. Onde é que a Bíblia diz isso? Davi testemunhou quando chegou diante de Saul no primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e verso 32. Davi disse, vindo o leão, ato contínuo, e vindo também o urso, eu o urso matava. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Olha para cá, Davi é o único homem na Bíblia que aparece sendo ungido mais de uma vez. Quando você abre a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e verso 13, Davi é ungido pela primeira vez na casa do seu pai, lá em Belém de Efrata, na presença dos seus irmãos. Você conhece a história? Quando Davi chega lá, acontece lá o que eu chamo de Belém Fashion Week. Os irmãos de Davi fazem um desfile diante dele, e Samuel vai olhando para eles, porque Samuel era profeta de Deus, homem de Deus, mas era homem, e na qualidade de homem Samuel falhava. E Samuel olha para o primeiro e diz, é esse porque é grande, é esse porque é forte, é esse porque é bonito. Deus diz, é não. Aí vem o segundo, Samuel diz, então é esse, porque esse é mais forte, talvez este tenha mais beleza. Deus diz, também não é. E quem será? Deus. Samuel, tu vê a casca, tu vê o estereótipo, tu vê o que está por fora. Eu sou Deus, Samuel. Eu perscruto, eu sondo, eu esquadrinho, eu vejo o coração. Nunca se esqueça de um detalhe, você vê, mas Deus vê mais do que você. Deixa eu dizer de novo, nunca se esqueça de um detalhe, você tem visão, mas a visão de Deus é muito mais poderosa do que a sua. Nunca se esqueça de um detalhe, você enxerga, mas Deus nunca usou óculos, nem lente de contato. Deixa eu dizer uma coisa para você, você vê longe, Deus vê de forma longínqua. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Este é Davi, este é o Davi que alguém olha para ele assim e diz, super Davi, grande Davi. Às vezes a gente usa uma expressão, eu não concordo muito com ela, talvez você concorde, mas eu não concordo, e nós temos os nossos direitos de concordar e discordar. A gente usa muito a expressão grande servo. Não tem grande servo, irmão. Servo é servo e acabou a história. Grande servo. Davi é esse referencial aqui que alguém olha para ele e diz, grande homem, grande líder, grande guerreiro. Alguém diz assim, grande servo. Quem olha para Davi diz, esse homem nunca declinou na sua vida. Quem olha para Davi, deixa eu ir mais além, olha para ele e diz assim, esse homem nunca enfrentou um problema na sua vida. Quem olha para Davi diz, nossa, como eu queria ter a espiritualidade de Davi. Só que quem olha para Davi no Salmo 142,
especificamente no verso 7, não imagina que esse Davi é o Davi supracitado aqui. Quem olha para o Davi do Salmo 142 não imagina que este Davi é o Davi guerreiro, líder, que se relacionava com Deus e tinha intimidade. Ei, eu vou me recorrer mais uma vez à fala de J.C. Ryle. Ele disse que Davi vai numa velocidade muito grande do monte da exaltação para o vale da decepção ou da depressão, no Salmo 142. Sabe como é que Davi aparece no Salmo 142? Com a alma dele encarcerada, na prisão. Quem olha para Davi por fora vê sorriso, mas não consegue enxergar a carranca que está na alma de Davi. Assim somos nós. Tem momentos que nós forçamos o sorriso, pastor Rob Brindeiro. Tem momentos que nós nos esforçamos para abraçar, para passar para alguém que nós estamos bem, quando na verdade só você e Deus sabe como você está. Por fora você canta, por dentro você chora, por fora você está forte, por dentro você está fraco, por fora você é um gigante, por dentro você está acabado. Por fora é um vencedor, por dentro se sentindo derrotado. Olhe para cá. O que mais estamos vendo nesses dias são pessoas, pastor Keise, com a alma encarcerada. Pastor, o que é isso, pastor? Só quem está enfrentando uma tristeza que não pode ser dimensionada. Ei, olhe para cá. O fato de você sentir tristeza não te faz menor e nem pior do que ninguém. Por favor. Porque eu sou crente e não posso passar problema. Você sabe aquele mito do sacerdócio perfeito que surgiu, pastor Luciano, no século 17, e que nós arrastamos isso a vida inteira, dizendo: um ministro do evangelho, um servo de Deus, tem que pintar a imagem, pastor, de perfeição, de que ele é maior e de que ele é melhor, e com isso pessoas vivendo de aparência e destruídos por dentro. Olhe para cá. Deus conhece você e sabe que você é pó. Não precisa você demonstrar ser o que você não é, seja você. Não precisa você dizer que é sem ser. Admita. Reconheça suas fraquezas, suas desvirtudes, seus desvalores, suas limitações. Entenda que você não é um super. Você é um servo. Você é um ser humano cheio de limitações, de fraquezas e fracassos. Olha o que é que Davi diz: a minha alma está no cárcere. Os mestres das escrituras dizem que quando Davi escreveu isso aqui, ele estava numa caverna. Davi aparece por duas ocasiões em cavernas. A primeira no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel, quando ele vai para a caverna de Adulão. A segunda no capítulo 24 do primeiro livro de Samuel, quando ele vai para a caverna de Engedi, como você preferir chamar. Essas duas ocasiões Davi estava fugindo do seu sogro Saul. Eu costumo dizer que Davi só escapou porque estava fugindo do sogro. Porque se fosse da sogra, talvez ele não tivesse vivido muito tempo para contar a história. Brincadeiras à parte. Davi está fugindo e ele está agora em uma caverna. Fisicamente, humanamente, Davi está em uma caverna. Só que tem um detalhe: o problema de Davi é muito maior do que se pode imaginar. Porque não bastava só Davi fisicamente estar numa caverna. A alma de Davi estava num cárcere. Sabe aquele problema que você tem e alguém até
ou você confessou, ou alguém descobriu que você tem, mas a pessoa não tem a dimensão do problema que você tem? Você já passou por isso? A pessoa só consegue ir até um ponto, só consegue te ajudar até um certo ponto, mas jamais irá dimensionar a profundidade do que você está vivendo. Às vezes o cônjuge não sabe a dimensão do que você enfrenta. O teu melhor amigo não consegue entender quanto você está sofrendo, enfrentando. Assim é Davi, ele está na caverna, mas a alma está no cárcere. Agora olhe para cá para dizer uma coisa para você, para eu não tomar muito seu tempo. Quando eu olho para o Salmo 142, pastora Kátia, eu vejo 3 inimigos aqui que são especialistas em levar o homem para o cárcere, ou levar a alma do homem para o estado de encarceramento. Que inimigos são esses, pastor? Eu não vou citar, eu vou ler para você. Olha o que aqui diz o Salmo 142 e o verso 3. Quando dentro de mim desfalece o meu espírito. Repete isso comigo. Quando... Meu Pai do céu, o negócio está desanimado mesmo. Mas vai melhorar. Quando... era só uma focinha, eu entendi agora. Quando dentro de mim desfalece o meu espírito. Aqui está o primeiro inimigo que Davi está enfrentando, que vai levar a sua alma para o cárcere. Sabe que inimigo é esse? Desânimo. Você já parou para observar que parece, eu digo parece, mas eu tenho certeza. Existe uma orquestração em escala global para causar um desânimo na humanidade? Você já observou isso? Eu poderia aqui com muita precisão citar alguns veículos que são especialistas em desanimar. Quer saber quais são eles? Não faça isso não ligue sua televisão lá não, você sabe de que eu estou falando. Eles são instrumentos que trabalham 24 horas para desanimar. Notícias desanimadoras, ações desanimadoras, pessoas que são veículos e parece que instrumentos para desanimar. E parece que está funcionando, porque o que mais estamos vendo são pessoas desanimadas. Tem gente que desanimou, não quer vir mais para a igreja. Tem gente que desanimou no que diz respeito a louvar a Deus e cultuar a Deus. Tem gente que desanimou no que diz respeito à vida. Tem gente desanimando no que diz respeito a ministério. Tem gente desanimando no que diz respeito a sair de casa. Tem gente que desanimou no que diz respeito a viver. Olha para cá, quando eu falo de desânimo, eu gosto muito do ponto de vista de Rick Warren. Rick Warren escreveu 2 livros que tornaram-se best-seller. Uma igreja com propósito e uma vida com propósito. E ele falou sobre a questão do desânimo. Em primeiro lugar, ele disse que o desânimo é o mal mais poderoso que existe no mundo, porque ele é numa escala global. Quando nem se falava de pandemia, já existia uma pandemia mundial de desânimo. Por quê? Porque quase toda a humanidade enfrenta um problema chamado desânimo. Olhe para cá. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei se o inimigo chamado desânimo tem trabalhado dioturnamente para levar a sua alma para o cárcere. Eu não sei se você está se sentindo tão desanimado a ponto de não conseguir mais cantar, levantar a cabeça, enfrentar a vida e os problemas. Eu não sei se você chegou aqui nesta noite e a sua alma está encarcerada porque você está talvez vencido pelo desânimo. Você que está me assistindo através desta rede social, desta igreja, talvez está na sua casa tomado por um desânimo. Ei, eu não vim aqui nesta noite te apresentar
apresentar. Ei, aquele que é considerado, alguém chama ele de animador de picadeiro, nada disso. Eu vim aqui nesta noite falar para você daquele que é especialista em restaurar o ânimo de quem está desanimado. Ele é especialista porque ele vai na alma, ele é especialista porque ele vai no espírito, ele é especialista porque ele sonda coração, ele é especialista porque ele perscruta, ele é especialista porque ele é doutor da alma, ele é doutor do espírito. Ei, ele não vai colocar você só num divã e vai mandar você contar uma história e passar para você um ansiolítico. Não, ele vai restaurar a tua alma e o teu espírito, e você vencerá o desânimo. Deixa eu ver se eu estou pregando para quem crê ou para quem já teve uma experiência com ele. Sei que você não pode pegar na mão nem abraçar, com todo respeito aos meus amigos pregadores que fazem isso, mas aqueles pregadores que ficam o tempo todinho, pega na mão do seu irmão, olha no olho dele, pisa nas costelas dele, dá uma rasteira nele, deve estar passando mal nessa época agora de pandemia, que não pode mais fazer isso. Só vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: esse inimigo será vencido na sua vida hoje, em nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu acabo de ter uma visão espiritual aqui esta noite. O que? Eu estou vendo o doutor Jesus, o doutor da alma, indo e entrando no âmago do teu coração e vencendo o inimigo do desânimo. Deixa eu ver quem recebe esta palavra hoje. Rick Warren disse que o desânimo é o maior problema. Segundo, ele é um problema recorrente. Ele vai, ele volta. Quando você pensa que está bem, ele pega você de surpresa e joga você muitas vezes no ostracismo, numa vida miserável e desgraçada. Terceiro lugar, Rick Warren disse que o desânimo, ele é de alto contágio. Se você pensa que o Covid, ele contagia, o desânimo contagia muito mais. Quer um exemplo? Você lembra dos espias que voltaram depois de espiar a terra e começaram a falar ao povo? A Bíblia diz que na medida que eles falavam, todo mundo chorava. Você escutar uma pessoa desanimada, irmão, se você não tiver cuidado, você sai de lá pior do que essa pessoa. Você inclinar os seus ouvidos para escutar quem está desanimado, quem está querendo contagiar você, é um problema muito sério. Pastor, então o que eu devo fazer? Sair de perto de quem está desanimado. Você tem duas opções. Se for para ficar perto de quem está desanimado, é para estender a mão, levantá-lo, restaurá-lo e curá-lo. Se for para fazer coro com ele, saia de perto, que você pode ter um problema muito sério. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, sabe o que? Nesse mundo de desânimo e de pessoas desanimadas, Deus está levantando o contraponto, a contra-regra, o que vai na contramão da lógica. O que é, pastor? Se eles estão dizendo não tem jeito, a igreja avança, cantando triunfante e vitoriosa, dizendo tem jeito, porque Jesus dá jeito, porque Jesus muda a história e a circunstância. Seja uma voz, seja uma voz de ânimo no meio do desânimo. Agora, sabe o que é que eu acho interessante? É que Rick Warren diz o seguinte: é o maior problema, desânimo, é recorrente e é contagiante, mas é curável. Eu esperava escutar pelo menos um glória a Deus e aleluia, mas eu vou dizer de novo: tem cura para o desânimo. E a cura para o desânimo, sabe de onde vem? Não vem da direita, da esquerda, da retaguarda, nem da dianteira, nem muito menos de baixo. Sabe de onde vem? Salmo 121 e verso 1: eleva os meus olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem. Grite bem alto comigo: vem, 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 vem. Você está testemunhando, diga: vem, vem, do Senhor que fez os céus e a terra. Provérbios 21:30. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a nossa vitória. Olha o que é que Tiago diz no capítulo 1, verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo das alturas. Ei, antes da expectativa pela Coronavac, pela Sputnik, pela Pfizer, seja lá o que for, a igreja já esperava no céu. No céu, quem está esperando do céu? Levante as duas mãos esta noite, quem tem uma esperança firme. Aleluia, aleluia. Deixa eu terminar. Primeiro inimigo aqui, que é especialista em levar a alma para o cárcere: desânimo. Segundo inimigo, quem conhece, tu que conheces o caminho pelo qual decidi andar, e neste caminho por onde ando, armaram-me laços. Noutra expressão, armadilhas, pastor Omar. Sabe qual é o segundo inimigo aqui? Medo. Ora, o camarada está com a alma vulnerável, abatido. A carranca da alma dele não tem nem como ser dimensionada, porque o desânimo tomou conta dele. E agora armaram laços contra ele, e ele está temeroso, com medo. Olhe para cá. Se o desânimo é letal, nocivo, prejudicial, o medo é o maior agente de paralisação que você possa imaginar. Há quem diga que o medo de vencer, de perder, tira a vontade de ganhar. O medo é o maior ladrão de sonhos que existe. Tem pessoas com medo de colocar o pé fora de casa. Tem gente com medo da noite. Tem gente com medo de abraçar o próximo. Você já parou para imaginar a loucura que virou o mundo? Se antes o nosso maior desejo era abraçar, hoje nós estamos com medo de abraçar, de chegar perto. Quantas pessoas não perderam seus entes queridos e não puderam nem chegar perto? Tiveram que manter a distância. Outros com medo, assustados. Pastor, o senhor está dizendo que não é para ter medo? É isso mesmo que eu estou dizendo. Pastor, então o senhor está sendo irresponsável? Não, eu não estou dizendo que você não tenha cuidados e responsabilidade, mas eu prego contra o medo. E o que é que eu prego? Não tenha medo, tenha fé. Porque o medo destrói. O medo está acabando com as pessoas, está levando a alma das pessoas para o cárcere. É por isso que Paulo, na primeira epístola dele aos Coríntios, no segunda epístola dele aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo diz com muita precisão: eu não ando pelo que vejo, eu ando por fé. É como se Paulo tivesse dizendo: se eu for dar valor ao que estão dizendo e ao que eu estou vendo, eu vou para uma caverna e morro lá. Eu não vou sair mais de casa. Paulo está dizendo: eu não tenho medo, eu tenho fé. E o que é que a fé faz? Hebreus capítulo 11, verso 1. É o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza das coisas que se espera. Hebreus capítulo 11, verso 2. Por ela os antigos alcançaram testemunho. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé o universo e tudo que nele existe não existe do que vemos, existe daquilo que não vemos. Hebreus capítulo 11, verso 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus o
mais excelente sacrifício. Hebreus capítulo 11, verso 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque achou graça diante de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que haveria de acontecer, construiu uma arca para salvar ele e a sua família. Hebreus capítulo 11, verso 8, pela fé, Deus disse a Abrão: sai desta terra e vai para um lugar que tu não conheces. Ele foi e obedeceu. Hebreus capítulo 11 e verso 27, pela fé, Moisés, não temendo a fúria do rei, preferindo os vitupérios de Cristo, enfrentou a possibilidade de ir para um lugar que ele não conhecia. Hebreus 11, 29, pela fé, atravessaram o mar vermelho pisando em terra seca. Hebreus 11:30, pela fé, rodearam Jericó até Jericó virar pó. Hebreus 11, do 34 ao 36, uns pela fé passaram pelo fio da espada, outros pela fé escaparam do fio da espada. Agora olha o que é que diz Paulo no texto áureo sobre a fé. E há quem diga que o monge agustiniano Martinho Lutero converteu-se ao ler este versículo. Romanos capítulo 1 e verso 17, especificamente a última parte: e o justo viverá pela fé. Deixa eu dizer uma coisa para você: você vai pela fé, volta pela fé, sobe pela fé, desce pela fé, canta pela fé, prega pela fé, adora pela fé, igreja pela fé, família pela fé, ministério pela fé, guerra pela fé. Você está aqui pela fé, sem medo pela fé. Você não vai baixar a cabeça porque você tem fé. Só quem tem esta fé, só quem tem esta fé, levante as mãos agora, abra sua boca e glorifique o nome de Jesus. Fique de pé para mim terminar, para eu não cansar mais você. São 3 inimigos. Primeiro, desânimo. Segundo, medo. Terceiro, olha o que é que Davi diz aqui: olha para a minha direita, Senhor, e vê. Preste atenção. Ninguém há que se interesse por mim. Refúgio me falta. Olha que coisa forte aqui, ó. Ninguém. Repita isso comigo: ninguém. Mais forte: ninguém cuida da minha alma. Desânimo, medo e abandono são 3 inimigos poderosos, especialistas em carcerar a alma de muita gente. Mas eu vim aqui nesta noite para terminar esta palavra dando-lhes uma notícia. E a notícia que eu irei lhes dar agora é alvissareira, é uma boa nova. É uma notícia que vai alegrar a sua alma. Qual é, pastor? Sabe esses 3 inimigos aqui? A partir de hoje eles estarão desempregados. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Sabe esses 3 ferozes inimigos aqui, que estavam dioturnamente encarcerando a alma de muita gente, trabalhando 24 horas para encarcerar a sua alma? Eles estão sendo desempregados hoje, na autoridade do nome de Jesus. Sabe por quê? Você vai enfrentar esta semana, oh, louvado seja o nome do Senhor, seja lá o que tiver pela frente, mas essa semana você vai pisar firme, vai levantar a sua cabeça, você vai sair da catedral das Assembleias de Deus, Ministério Madureira, hoje, dizendo: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Segure suas 2 mãos lá em cima, por gentileza. Por favor, por obséquio, pelo amor de Deus,
por tudo que é mais sagrado. Segure as duas mãos lá em cima, por favor. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Só quem acredita e recebe essa palavra hoje, de que Deus está tirando a tua alma do cárcere, com essas duas mãos levantadas, mesmo de máscara. Olhe para cá, você já parou para meditar numa coisa? A vida inteira nós pregamos: crente, tira a máscara, tua máscara vai cair. Olha o que é que nós estamos pregando hoje: bota a máscara, meu irmão. Fica de máscara mesmo onde você está aí, com as duas mãos levantadas, está entendendo o que Deus está falando com você aqui esta noite. O que Deus trouxe você aqui para dizer a você foi simplesmente: a tua alma está saindo do cárcere, Ele está quebrando prisões. Irabagassuriacandarás, Urabagachurabacandarás. Oh, aleluia, oh, aleluia. Esse cárcere onde tua alma estava, ele vai ficar solitário, igual o zimbro onde Elias estava e Deus tirou ele de lá. Esse cárcere vai ficar sem ninguém, porque tua alma vai cantar hoje, e ela vai cantar como um pássaro que está livre do laço do passarinheiro. Urabagachurabacandarás. Aleluia. Eu estava pensando numa coisa hoje, Miqueias. Quando eu estava pensando nessa palavra, pastor João, para falar aqui, eu até conversei com a minha esposa que ia pregar outra coisa completamente diferente. Mas quando eu fui me debruçar sobre o texto bíblico, foi isso que veio. E quando eu pensei nesse negócio aqui, ó, a alma saiu do cárcere, os inimigos estão desempregados, porque você vai ver no texto Davi combatendo isso, dizendo: eu clamei, eu supliquei, porque a súplica na verdade é a perseverança do clamor. Há a diferença de clamar e suplicar. Tem gente que clama e não suplica, tem uns que clamam e suplicam. Ele clamou, suplicou, jogou-se por terra, isso é rendição, e depois ele especificou, ele expôs diante de Deus o que ele estava falando, ou seja, o que ele estava, ele especificou todo o seu problema. É dessa forma que ele combate. Sabe do que é que eu me lembrei? De um filme que eu assisti há muito tempo atrás. É um dos filmes que mais, de vez em quando eu ainda assisto com a minha família. É um clássico, O Conde de Monte Cristo. O primeiro intérprete dele foi Gerard Depardieu. Pensando o quê? Não é só cearense que fala inglês não, viu? E francês. Dá para perceber que Miqueias é cearense, né, irmão? Dá para perceber. E eu me lembrei do filme, pastor Luciano, O Conde de Monte Cristo. Sabe a cena que eu me lembrei? No final do filme, ele chega diante do Castelo Tif, para onde ele foi mandado ficar não sei quantos anos lá preso, e encontra com o abade lá, e aquela coisa, o tesouro de Monte Cristo, tudo. Está ele, o filho e a mulher dele. Rico, poderoso, livre, feliz da vida. Ele olha para o Castelo Tif, que era a prisão onde ele ficou muito tempo, e alguém pergunta: o que você vai fazer com esse castelo? Ele diz: o lugar onde foi minha prisão por muito tempo eu vou mandar destruir, demolir. Era como se ele estivesse dizendo: nunca mais ninguém será aprisionado do jeito que eu fui. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: sabe o que? Esse cárcere que prendia a tua alma, amarrava a tua alma, será demolido hoje na autoridade do nome de Jesus. Para lá ninguém volta mais. Sua alma hoje canta. Só quem acredita que vai se cumprir na sua vida o que, como diz o salmista: a minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Diga comigo: o laço quebrou-se e nós estamos livres. Você pode adorar. Marcada por conquistas, minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou.
Deixa eu ver quem veio adorar. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Aleluia! Deixa eu ver quem veio adorar. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, eu já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Vai! Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Só quem acredita nesta Tu palavra. és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Só quem recebe esta Não palavra. estou só. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, eu já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Ele te vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não estou só. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Porventura, tem alguém neste lugar que não é crente ainda? Levante a mão para eu lhe conhecer. Uma pessoa que não professa a nossa fé, a fé evangélica. Levante a mão para eu lhe conhecer. Alguém? Olha do teu lado aí se tem uma pessoa não crente. Me ajuda, pastor. Tem uma pessoa aqui do meu lado, só me ajuda. Tem alguém? Onde? Ali estão algumas pessoas. Que maravilha. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Hoje eu não quero convidar vocês para mudarem de religião, até porque religião não resolve o problema de ninguém. Eu queria convidar vocês a vocês fazerem uma aliança com aquele que é especialista em curar a alma do homem. Eu queria convidar vocês a fazer uma aliança com Jesus, aquele que pode quebrar os cárceres da alma e libertar o homem. Vocês querem fazer uma aliança com Cristo hoje? Vocês podem vir aqui à frente para mim orar por vocês? Podem vir aqui à frente? Por gentileza, venham. Que maravilha. Está vindo uma família, se não me engano, a família inteira aí.
Há mais alguém? Me ajuda aí, irmão, por favor. Olha do teu lado se tem alguém. Se há mais alguém. Pastor, aqui do meu lado tem uma pessoa. Só para me identificar. Há mais alguém? Você que parou na caminhada. Você que por uma razão, sabe-se lá qual, você desanimou, afastou-se, e você deseja reconciliar-se hoje. Onde está mais uma pessoa? É uma família inteira aqui, é isso? São 2 casais? 2 casais e uma criança. Que maravilha! Que a partir de hoje vocês possam fazer dessa igreja o lar espiritual de vocês, tá bom? Há mais alguém além deles? Há mais alguém? Me ajuda aí, irmãos, por favor. Olha do teu lado se tem alguém. Não há mais ninguém? Eu vou pedir para vocês estenderem as mãos em direção a estas vidas. Olhem para cá, vocês são preciosíssimos. Tudo o que aconteceu aqui hoje, sem exceção de nada, no que diz respeito a culto, louvor, adoração, tudo nos mínimos detalhes. Sabe por que aconteceu? Aconteceu por causa de vocês. Detalhe, e tudo isso que aconteceu aqui hoje já estava na presciência de Deus, marcando o dia de hoje, pensando em vocês. Vocês acreditam nisso? Tudo estava já preparado. Há mais alguém? Estenda as mãos aqui, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por estas preciosas vidas, estes 2 casais, essa criança, Pai. Suplicamos o teu favor, o teu amor, a tua misericórdia. Quebra todas as cadeias e grilhões que porventura ainda os prendem. Dar a eles, Pai, o verdadeiro sentido da salvação, da alegria, da comunhão com Cristo e da vida feliz. Faz deles novas criaturas, para a glória e o louvor do teu nome. Toda a igreja diga. Enquanto eles cantam, aponta para quem está do